Paz do Senhor, irmãos, que é a pastora Ruth, e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. E existem duas experiências que são as mais importantes na vida do cristão. É a Páscoa e o Pentecoste, as duas festas, os dois momentos mais importantes. A Páscoa, porque é a salvação, é a nossa redenção, e o Pentecoste, porque é o batismo com o Espírito Santo. Então nós somos salvos em Cristo Jesus, é a experiência maior que nós temos, e depois o Espírito Santo nos batiza e cura as enfermidades, operando sinais e maravilhas. Então esses são os dois momentos, e não são festas somente, são momentos que nós passamos hoje nas nossas vidas. Então nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa, quer dizer pesar, ou seja, é um vocábulo hebraico que significa passar por cima. E a primeira Páscoa está descrita lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, Êxodo 12, e eu vou ler só um trecho, mas você marca aí para você ler. Acompanhe esse áudio com a Bíblia, né? Diz assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, disse o Senhor, né? Que este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um pode comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, tomarão um pouco do seu sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com os pães matzá, ou pães asmos, ou pães não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comerão dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. E aí ele vai dando detalhes, como eles iam comer, preparar, né? E no verso 11 diz assim: ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas, é a passagem do Senhor, a Páscoa. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis com uma festa perene para o Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Essa é a ordenança para nós. O que estava acontecendo com eles? Eles estavam cativos, 400 anos de escravidão no Egito. Já havia sido enviado 9 pragas. Essa era a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, ele fala aqui que esse é o princípio dos meses. Por quê? Porque eles iam ser libertos. Porque a partir dali a escravidão teria fim. Quando aquele cordeiro fosse imolado, e quando o sangue dele fosse colocado sobre os umbrais da porta como um sinal para que o anjo da morte não entrasse naquela casa, passasse por cima e fosse ao lugar onde não tivesse a marca, né, aos egípcios, aos que não serviam ao Senhor. Então, queridos, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de um sacrifício redentor, de um sacrifício libertador. E quando ele descreve esses detalhes sobre o cordeiro, que é sem mácula, que é um cordeiro macho, e nós podemos ver que eles
descreve detalhes que lá na frente nós vamos ver que se trata de Jesus. Quando nós lemos 1 Coríntios 12:13, a palavra diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Através desse sacrifício, todos nós fomos salvos, fomos redimidos. Então, quando eu estou nesses dias celebrando a Páscoa, eu estou celebrando um sacrifício do Cordeiro em expiação, em substituição aos meus pecados. E quando nós lemos também em João 1:29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no mesmo capítulo 1, no verso 36, diz assim: e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E, querido, nós estamos neste momento. Nós não precisamos mais matar um animal, glória a Deus, mas Jesus veio a este mundo. Hoje, na sexta-feira, ele foi crucificado, né? Não foi um dia nesse mês, mas simbolizando na sexta-feira. E essa simbologia é o símbolo da redenção. Ela ganha vida quando nós, domingo passado, nós lembramos disso quando nós ceiamos. Lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós fazemos disso um memorial. O que é isso, um memorial? É para que todas as vezes que eu fizer, eu vou me lembrar, eu vou ficar com o meu coração contrito. Lá em 1 Coríntios 11:23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Era um momento de Páscoa, né? Ele celebrou a última Páscoa ali com os discípulos. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, o corpo do Cordeiro. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem bebe indignamente está em pecado, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício redentor. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. E nós temos vida eterna, temos livre acesso, porque ele nos substituiu. A cédula de dívida que era para nós, o Senhor pagou. Então, quando eu falo de Páscoa, eu estou falando de Cordeiro Pascual. Lá em 1 Coríntios 5:7, nós lemos assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Portanto, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Queridos, fermento aqui na palavra representa pecado. Fermento leveda a massa, estraga a massa. E nós precisamos, nesse dia, nos livrar do fermento. É isso que o versículo diz: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós podemos viver uma vida eterna, podemos estar nesse momento com o nosso coração alegre. Hoje foi o dia, né, que representa o dia da crucificação. É o dia de nós estarmos contritos, sim, fazendo um autoexame de nós mesmos,
Será que há fermento? Será que há pecado? Será que eu posso fazer mais, melhor? Quando nós assistimos aquele filme Paixão de Cristo, muitas pessoas dizem assim, eu não consigo nem olhar. Foi terrível. Mas ele se fez maldição por nós, todos nós. Lá em Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nessa primeira parte desse estudo, nós vamos fazer um exame de nós mesmos, nessa manhã, nessa parte da manhã que ainda resta, orar e, Senhor, o que eu preciso ainda? Que fermento ainda atrapalha a minha vida? E em nome de Jesus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas. Nós vamos ter 3 dias falando sobre a Páscoa. E que o nosso coração se volte para o Senhor. Páscoa é cordeiro imolado no nosso lugar. Páscoa é passar por cima. Páscoa é lembrar daquele dia que todo o povo foi liberto, mas lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas para isso eu preciso tomar posse das bênçãos que esse cordeiro já conquistou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Que o Senhor te conceda um dia de reflexão, mesmo na comunhão, mesmo no almoço em família. Ore, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa quando somos tão ignorantes diante do teu sacrifício, diante da obra salvífica na cruz, diante, Senhor, do privilégio da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 10:18 diz assim, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Ou seja, nós já fomos resgatados, a nossa dívida foi paga, mas nosso coração agora se enche de gratidão. E em obediência, nesses 3 dias, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, por tudo que ainda Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Quero orar por você nessa manhã, nesse dia. Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito traga no nosso coração, sonda-nos, Pai. Nos dá um dia de pensarmos, de refletirmos, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, te louvarmos pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, Pai, pelo Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, que tirou os nossos pecados, que levou as nossas dores e transgressões, Pai. Exaltado é o teu nome. Exaltado e glorificado é o teu nome, Pai. Nos dá uma sexta-feira na tua presença e que teu Santo Espírito fale claramente com cada um, desde os bebês, desde os pequenos até os adultos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia em comunhão na presença dEle e em família. Em nome de Jesus. Amém e amém.